A todos, muito boa tarde. O Centro Acadêmico hoje vai apresentar o bate-papo com Anthony Ling. Ele é o fundador do Caos Planejado, mais conhecido como. Só para falar um pouquinho da formação dele, o Ling ele é arquiteto pelo FRGS, fez MBA na Stanford University, trabalhou como arquiteto na Isaiah Weinfeld, foi fundador da Bora, que é uma startup de tecnologia em demanda de microtrânsito, e atualmente ele é diretor da Évora, que é uma empresa de petroquímicos e plásticos, né? O Ling me corrija se eu estiver errado, mas se você quiser falar alguma coisa já de início, esqueci alguma coisa, deixei alguma coisa passar. A Évora é uma holding que tem subsidiárias industriais fabricando não tecidos para a indústria de higiene e médica, latas de alumínio para bebidas e tampas plásticas para bebidas e produtos de higiene e de beleza. Massa, tranquilo. Ling, só para começar, esclarecer um pouquinho, o nosso público que a gente não tem tanto contato com planejamento urbano, nem com economia urbana, então a gente também quer aprender bastante do assunto. Eu mesmo também não tenho tanta especialidade no assunto, eu só leio algumas coisas do Caos Planejado há um bom tempo já que eu conheço o trabalho. Então, assim como todo mundo aqui, eu já vou aproveitando para me desculpar se eu tiver algum erro técnico ou coisa desse sentido, mas a gente está todo mundo aqui para aprender um pouco mais com você, beleza? Primeiro, eu queria começar falando com você de como é que foi a sua jornada pessoal, sua jornada acadêmica. Como que você passou de arquiteto para o UFGR, para a Federal do Rio Grande do Sul, depois o MBA na Stanford. Como é que foi essa caminhada até agora e depois até o Caos Planejado? Não, tá legal. Bom, enfim, te fez toda essa abertura, mas eu queria agradecer o convite, né? Para mim é um prazer falar com vocês, né? Eu sempre eu acho legal assim que a gente está, enfim, em outro canto do país, né? E vocês conhecem aí o trabalho do Caos Planejado e se interessaram por conversar. Então, para mim é um grande prazer conversar com vocês. E então, né, começando com essa pergunta, eu entrei na Universidade de Arquitetura, na Faculdade de Arquitetura da URGS, e me formei em 2011. Mas já durante a faculdade, em 2009, se eu não me engano, eu comecei a escrever sobre urbanismo, num blog pessoal na época. Na época era um blog no Blogger, eu não sei quem é que se lembra dessa plataforma que a Google tinha, não sei se ainda tem. E eu comecei a escrever sobre urbanismo porque o ensino de urbanismo, né, no Brasil, eu não diria só no Brasil, em boa parte do mundo até, foca muito pouco na área de economia urbana e na área de o que eu chamo hoje de gestão urbana, né? Ou seja, ter assim uma relação mais clara de indicadores de causa e efeito de políticas urbanas, né? E a gente muitas vezes fica preso no estudo de urbanismo, enfim, no mundo de teorias, de ideias, de planos que muitas vezes tentam se sobrepor ao que existe na cidade de uma forma que acaba não funcionando muito bem ou tendo consequências não intencionais, né, a partir desses planos. O meu objetivo com o blog pessoal era estudar, na verdade, né? Era, digamos assim, a cada postagem eu tinha uma dúvida que não era muito bem resolvida no mundo acadêmico da universidade, e a partir daquela pergunta ou daquela dúvida eu fazia uma pesquisa, comprava um livro ou procurava na internet, né, e escrevia um artigo, digamos assim, tentando entender, né, aquele tema. E depois de acho que 5 anos, né, porque foi em 2014, depois de 5 anos escrevendo nesse formato, eu percebi que as pessoas liam o que eu escrevia. E até eu, às vezes, volto nesses textos e eu me surpreendo. O pessoal lia o que eu escrevia, né? O pessoal lia o que eu escrevia porque o tema urbanismo não é muito bem coberto, né, de forma geral, né? Eu vejo assim, ou
né, é uma linguagem muito acadêmica, né, muito extensa, muito técnica, né, e que às vezes segue, né, esse modo de ver a cidade que eu comentei, talvez não tão pragmático quanto eu gostaria. E no lado do jornalismo, né, de quem cobre isso, digamos, na mídia do dia a dia, é uma cobertura muito superficial, né, que não entra muito no debate de ideias de políticas públicas na área urbana, né. É ali um jornalista, um repórter que entrevista uma ou outra pessoa a respeito e, né, publica aquilo numa matéria. E eu, como estudante, né, durante o período universitário, também não tinha acesso a uma página, né, que me desse esse conteúdo. Eu tive que ir atrás de muita referência fora, né, e eu via que fora, principalmente nos Estados Unidos, né, existia já, né, desde 2000 e poucos, toda o que eu chamo de blogosfera, né, uma blogosfera de pessoas interessadas por urbanismo, que escreviam, que pesquisavam, que respondia um no blog do outro, né, que tinham assim, discussões cruzadas entre instituições, entre blogs, né, e eu sentia muita falta disso no Brasil. Né, é praticamente inexistente isso no Brasil. Então, em 2014, quando eu vi que não só, né, tinha tido um interesse maior pelo que eu estava escrevendo, como eu, enfim, saí da universidade, comecei a trabalhar, eu não tinha condições de manter um blog ativo, né, com tanto conteúdo, eu criei o que é hoje o Caos Planejado, convidando outros autores que eu conheci ao longo dessa jornada, né, desde que eu comecei a escrever, muitos deles leitores, né, que começaram como leitores do blog, a escrever junto comigo, né. Um deles é o Marcos Paulo Schlickman, que hoje é editor de mobilidade do Caos Planejado. Eu nunca vi ele pessoalmente. A gente já, enfim, escreve junto e tal há quase 10 anos. E ele mora em Portugal. Ele é de Joinville e foi morar em Portugal e eu nunca conheci ele pessoalmente. Mas eu conheci ele porque ele comentava nos artigos que eu postava nesse blog pessoal, lá atrás, né? Então, eu achei muito legal, assim, né, criar essa parceria e começar a criar uma rede, né, ou facilitar uma rede de colaboradores através do Caos Planejado. O Caos Planejado também tem uma linha editorial um pouco mais clara, um pouco mais direta do que eu tinha, né, como um mero escritor que tinha, assim, uma liberdade total em publicar o que eu estava afim. E com o tempo, né, devagarinho, o que a gente tem tentado fazer é cada vez mais profissionalizar o que a gente faz, né? Assim, o que o Caos Planejado é hoje, a gente se vê como uma plataforma de conteúdo digital, né? Então, o objetivo não é atuar, digamos, diretamente numa cidade, num projeto de política pública ou num projeto de urbanismo, né? Volta e meia vem pessoas sondando, né, para fazer esse tipo de consultoria ou participação, e o que eu faço, eu acabo indicando alguém da rede de colaboradores, né? E a gente tem tentado cada vez mais profissionalizar o trabalho, né? O que é isso, né? Publicar conteúdo com mais regularidade, com menos erro, com mais referência acadêmica, né? Embora sem ser textos acadêmicos, né? Com referências acadêmicas. Né? Eu tento, assim, aumentar o rigor técnico sem publicar artigos acadêmicos, né? É um desafio grande, né? Porque quanto mais profundidade tu quer dar num texto, menos leitores tu acaba tendo, né? Então a gente tenta... Explicação científica, né? Que não deixa de ser importante também, no caso. Então,
é interessante, né? Alguns artigos que a gente já publicou foi assim, algum paper que eu li na internet, gostei, mandei um e-mail para a pessoa, para o autor, né, tese de mestrado ou algum paper, pedindo para escrever aquele artigo de uma forma resumida e mais acessível para o público geral, né? A gente já teve alguns casos desses, né? Então, né, esse trabalho tem sido feito, né, e cada vez mais, por exemplo, aumentar a atuação, né? Então, a gente criou o podcast, acho que faz um pouco mais de um ano. A gente, para manter a regularidade de conteúdo, a gente busca não só os colaboradores da nossa rede, como pessoas novas, né? Não tem nenhuma restrição em mandar um artigo para o Caos Planejado, né? Estando dentro, né, da linha editorial, é muito tranquilo. Então, eu acabo conhecendo muita gente legal, né, que manda artigos e quer participar. E, recentemente, a gente criou o grupo de apoiadores do Caos Planejado, porque, basicamente, até hoje, quem sustentou a criação desse site fui eu, né? É um custo relevante, né, para mim, para conseguir crescer isso ao longo do tempo. E o grupo de apoiadores serve justamente para conseguir uma sustentabilidade financeira do projeto, para ele parar em pé como um projeto independente, né? Então, não só ter sustentabilidade, como, eventualmente, se esse grupo crescer, a gente poder expandir o nosso trabalho, né? Seja criando um canal de YouTube, né, outras formas de conteúdo, enfim, a gente não sabe ainda como. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que a gente já está falando disso, tanto sobre o Caos Planejado, sobre o trabalho do Caos Planejado. É uma dúvida pessoal minha, mas também eu acho que outras pessoas que estão na live também devem ter interesse. Qual é a importância de se estudar o planejamento urbano? Por que é um tema que a gente não pode deixar passar despercebido? O planejamento urbano, eu acho assim, é um dos temas mais impactantes no dia a dia das pessoas e talvez menos discutidos com a devida profundidade. Assim, o delta entre, né, o quanto impacta no nosso dia a dia para o quanto se discute e quanto se evolui a política urbana é muito grande, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O meio de transporte que as pessoas usam todo dia, né? Se é carro, se é ônibus, quanto a pessoa gasta nisso, quanto tempo é gasto nisso, ou o risco que a pessoa tem nesse meio de transporte, né? Por exemplo, moto é uma forma muito arriscada de transporte. O nível de conforto, né? Isso é um resultado direto, né? O que existe hoje de opções, né? As decisões que as pessoas têm é resultado direto do nosso planejamento urbano, né? O quanto na sua cidade é agradável ou não de caminhar ou de andar de bicicleta para chegar nos lugares, o quanto é caro para se morar numa região próxima aos empregos de uma cidade, né? O quanto as pessoas estão tendo que morar muito longe dos seus empregos, das suas universidades, né? E gastar aí, não sei, 3, 4 horas por dia em transporte, às vezes, né? Então, são, digamos assim, as grandes decisões, né, digamos, da nossa rotina diária, né, como o simples fato de alugar uma casa ou um apartamento, né, que é talvez o maior gasto que uma família vai ter, né, está diretamente ligado ao urbanismo, né, e à forma como a gente planeja a cidade. Isso do ponto de vista, digamos, individual de cada um de nós, né? E se a gente for pensar do ponto de vista social, né, o planejamento urbano e o urbanismo, para mim, é um dos fatores principais quando a gente vê essa desigualdade ou precariedade visível nos centros urbanos, né?
Bom, por que existe tanta gente morando em favela no Brasil? Então, assim, isso é um reflexo direto do urbanismo. Eu vou pedir para você segurar esse ponto da desigualdade só um pouquinho, que a gente vai abordar ele um pouco mais no final, que eu tenho algumas perguntas específicas sobre isso. Mas só seguro o raciocínio. Outra coisa que eu queria ver contigo é como o planejamento urbano ele está interligado com a economia da cidade. A gente já entendeu que planejamento urbano é importante de ser pensado, ser executado de uma forma correta também, mas como isso afeta a economia da cidade, a oferta do mercado de trabalho, a oferta do mercado de imóveis, se você puder falar um pouquinho para isso sobre a gente. Eu vou tentar dar uma resposta como não economista, porque como eu falei no primeiro e-mail que vocês mandaram, né, eu não sou economista. Eu me interesso por economia, eu leio algumas coisas de economia, mas é possível que eu esteja dando algum conceito que não seja preciso. Então, porque assim, a nossa ideia de fazer essa live é justamente mostrar que a economia ela conversa com várias áreas, entendeu? Perfeito, então, perfeito. Na visão de economista, a gente quer ver o lado do arquiteto, do urbanista. Então, qual que é a minha visão sobre isso, né? E eu acho que tem alguns autores que tratam isso de uma forma muito, muito legal, que eu posso referenciar depois. Mas o que é um edifício? Ou uma casa? Ou uma loja? Ou, né, o uso do espaço numa cidade? É demanda por espaço para uma determinada atividade. Porque a economia, né, os economistas falam oferta e demanda, né? Existe uma demanda por espaço para morar em uma cidade, demanda por espaço para trabalhar em uma cidade, né? Como que essa demanda é atendida por uma oferta, né, que é a construção de casas, de edifícios, né, destinados para cada um desses usos, tá? Se a gente pensar, né, num equilíbrio entre essa oferta e demanda, né, para uma demanda, para um determinado uso que vai crescendo, né, o mercado tem que poder responder para atender aquela demanda por espaço, né, em linhas bem gerais. Se a gente pegar moradia, por exemplo, né, dois dos principais fatores que afetam a demanda é crescimento populacional, que pode ser, ora, pelo próprio crescimento natural daquela população, por nascimentos, ou por migração, né? Assim como aumento de renda. Então, à medida que uma família aumenta sua renda, é muito comum ela buscar consumir mais área. Uma família que mora num apartamento pequeno, enriquece, talvez queira se mudar para um apartamento mais amplo, né? Então, são dois fatores que pressionam a demanda. Qual que é um dos grandes problemas, né, que a gente tenta abordar no caos planejado com certa frequência, que para economistas pode ser algo elementar, mas que para muitos urbanistas não é, né? Que urbanistas normalmente tentam sobrepor esta ordem espontânea dos mercados com uma ordem de planejamento. O que eu quero dizer com isso, né? Uma região muito demandada da cidade, né? Todo mundo quer morar naquela cidade, é perto de empregos, tem infraestrutura urbana, né? É perto de parques, tem, né, ruas adequadas, asfaltadas, segurança. Muita gente vai querer morar numa determinada área de uma cidade, né? Qual seria, digamos, uma resposta de mercado para aquilo? Normalmente vamos construir mais área, né, prédios mais altos, mais largos, enfim, né, para atender aquela demanda para aquela área. E normalmente, né, a resposta de muitos urbanistas é de que aquilo não pode ser feita essa demanda não pode ser atendida desta forma, né? E muitos planejadores urbanos tentam, quando eu falo sobrepor, né, é criar um plano que diga assim, não, as pessoas não podem morar ali, a gente prefere que elas morem lá. E essa área aqui tem essas casinhas, e a gente vai deixar essas casinhas do jeito que estão, e os prédios vão ser feitos lá. Ou, né, algo de forma muito simplificada,
né, nesse sentido. E essa premissa do planejamento urbano vem sendo carregada no último século, praticamente, né? Evidentemente, em alguns lugares mais ou menos, né? E o que é interessante ver é que, né, cidades muito antigas não tinham essas premissas. Né? O que eu quero dizer com isso? Cidades medievais, né? Uma cidade como Paris. Paris não foi uma cidade que planejou a sua ocupação construída, né? Os prédios de Paris vão até o limite de altura tecnicamente viável na época que foram construídos, ocupam todo o lote, né? Tem um aproveitamento de área muito intenso e por motivos depois, né, futuros, se decidiu preservar aquela casca construída, né, e não mudar mais, né, mas a sua origem, né, não foi algo planejado. Né. Nova York, mesma coisa. Né, o que os planejadores fizeram, principalmente, né, lá, assim, 100 anos atrás? Ou mais de 100 anos atrás, né, foi definir aquele xadrez viário para a ilha de Manhattan, né, algumas premissas básicas, né, em relação ao que deveria ser construído, e até a metade do século XX, Manhattan, né, aquele grid construído de Manhattan era praticamente, né, os prédios que eram construídos em Nova York eram basicamente um reflexo, né, de um mercado espontâneo, né, tentando atender o grande fluxo de imigrantes que chegavam na cidade durante aquele período. Isso também mudou na cidade de Nova York, principalmente a partir da metade do século XX. Né? Então, isso, né, em relação à área construída da cidade, né, e que também acaba sendo relevante para o estudo do transporte, né? Porque o transporte é como as pessoas conseguem chegar nessas localidades da cidade, né? E as decisões que a gente toma em relação à área construída, digamos, dos espaços privados, vão interferir nas nossas escolhas de meios de transporte por vários fatores, né? Pelas distâncias que a cidade acaba atingindo com a sua mancha urbana, né, com a configuração micro, né, de uma determinada rua. Por exemplo, né, um estudo brasileiro, né, mostrou que esses recuos obrigatórios das construções, né, enfim, vocês devem, não sei como é que é no caso das cidades de vocês, infelizmente, mas é muito comum nas cidades brasileiras, quando se constrói um prédio, né, o prédio tem que ser, digamos assim, isolado no lote. Né? Tu não pode construir até a calçada, nem junto aos vizinhos. Né? E, normalmente, esses prédios acabam distanciando-se dos pedestres, né? Acabam ocupando seus térreos com estacionamentos, acabam, né, num momento posterior, até mesmo colocando uma grade, né, na sua frente. Então, é surpreendentemente comum prédios novos no Brasil serem cercados. Né? Por quê? Se a gente for para os nossos centros históricos, porque a gente tinha antes, né? A gente não tem prédios cercados, né? Se for para o centro do Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Salvador, né? A gente não tem prédios cercados nesses lugares. As nossas regras urbanas, né, induzem a forma construída dos prédios, que, por sua vez, induzem a nossa decisão de como se transportar na cidade. Porque no momento que a gente sai para a rua a pé, por exemplo, né, e tudo que a gente tem é uma rua com 2 grades assim, né, uma de cada lado,
é um lugar bastante inóspito para se caminhar, né? Então, é um impacto incrivelmente relevante, né, no nosso dia a dia e na economia das cidades, e que né, eu tenho conversado cada vez mais com economistas, né, e eu acho que um dos problemas, um dos desafios que eu vejo para muitos economistas é que essas questões para a economia às vezes parecem muito simples, né? Tem aí economistas indo para política monetária, né? Definição de taxa de juros, perguntas assim que a gente ainda não, né? A gente ainda não resolveu ainda, né? Taxa de juros negativa, né? Tá todo mundo assim, né? O que significa, né? São problemas, evidentemente, do ponto de vista acadêmico, muito mais interessantes, né? E a minha impressão é que muitos economistas veem os problemas na cidade e dizem assim, não, tá bom, né? Restringe a oferta para uma demanda crescente, vai aumentar o preço, isso já está resolvido, parte para a próxima, né? Mas é um problema que, embora já possa até ser um ponto pacífico entre muitos economistas, né? Não é nem passa pela cabeça de maioria dos urbanistas, muito menos daqueles que definem as políticas urbanas nas cidades, né? Então, eu tenho incentivado cada vez mais os economistas se relacionarem com urbanistas, com política urbana, com esse tema, né? Dado que a contribuição que um economista, né, formado nessa área e que tenha assim um mínimo de exposição pública a esse tema, né, pode fazer uma grande diferença, né, no resultado das nossas cidades, né? O IPEA, por exemplo, tem sido um grande centro de estudos nessa área urbana, né? Eles são muito fortes nessa parte. Então, enfim, se alguém se interessa por isso, né, eles são um dos bons assim, centros de pesquisa nessa área. Porque no final de contas, né, os custos sociais que tem estão nas nossas cidades, né? Assim, déficit habitacional, investimento em infraestrutura, saneamento, né? Se a gente for pensar, quanto pior gerida as cidades, quanto pior a política urbana, muito mais caro vai ser para resolver esse problema com outras políticas, como de saneamento, de infraestrutura, de transporte, de moradia, né? Antônio. Se a gente for pensar, se a gente tivesse tido uma boa política de desenvolvimento urbano desde do início, nem precisaria de um programa nacional de como Minha Casa e Minha Vida, por exemplo, né? Sim. Pegando o gancho disso que você falou, voltando um pouquinho, você comentou sobre ser meio... Eu não lembro a palavra que você usou exatamente, mas a gente anda, o pedestre no meio das cidades, ele cercado de grades. Tem um texto em específico que foi postado no Caos Planejado, que é seu, o nome dele é O que o Diário de uma Favelada revela sobre a pobreza urbana no Brasil. Uma das conclusões que eu achei mais interessantes desse texto é que você mostra que esse texto foi baseado naquele livro da Carolina Maria de Jesus. Maria de Jesus, exatamente. Em que conta a história de uma pessoa que morava na favela lá na década de 60 do Brasil, para quem não conhece, e você faz a comparação de como seria a vida de Carolina, né, que era a personagem naquela época, com a de hoje. E o que é interessante da conclusão que você tomou é que hoje, comparativamente, ter um veículo sairia mais barato do que ter uma casa, por exemplo. E eu acho que, pegando o gancho disso que você falou, de o pedestre circular nos centros urbanos é mais difícil, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso também. Como é que a gente chegou nesse ponto de viver em função de um carro, entendeu? A cidade viver em função do carro para o carro. Acho que isso é bastante interessante também. Esse texto é interessante mesmo porque ele realmente traz várias reflexões, né? E eu escrevi esse texto
digamos assim, eu não sabia que eu ia escrever esse texto, né? Eu li o livro Diário de uma Favelada e nesse livro, né, ela relata preços da época, né? Preço da comida, preço do aluguel que ela pagava numa favela, né? Preço do ônibus. E eu, olhando aquilo, talvez como um wannabe economista, né? Eu fiquei pensando, cara, é interessante isso, né? Porque não é todo lugar que tem preços registrados de um mundo informal, né? Por exemplo, o aluguel de uma favela em 1970, né? E o meu interesse era ver como que isso evoluiu ao longo do tempo. Eu acho que essa é a conclusão que você citou, né? Então, se eu me recordo corretamente, né, o que aconteceu foi o seguinte, né, que em 50 anos, a acessibilidade à moradia para alguém que está, digamos assim, na base da pirâmide, né, os mais pobres de uma cidade, não melhorou, ou até piorou um pouco, se eu não me engano. Né? No texto, só interromper rapidão. No texto você comparou Carolina, que o trabalho de Carolina na época seria igual a de catador de lixo hoje, né? Para o pessoal da lá. A Carolina, na época, era uma catadora de lixo, né? E ela tinha uma receita diária, né, com o seu trabalho catando lixo, que na época não era cooperativado, não era organizado, né? Era algo que ela fazia assim individualmente. Então é uma receita muito mais errática e mais imprevisível, né, que um catador atualmente, né? Então certamente, né, tem problemas, né, alguns problemas nessa comparação, mas foi uma comparação que eu quis fazer de qualquer forma, né? Aí a gente pega assim alguém que tenha uma renda baixa nas cidades hoje, né? Então um entregador de bike, né? Um catador de lixo, né? Alguém que ganha menos que o salário mínimo na informalidade, né? Eu quis comparar esse cidadão hoje com a Carolina, né, do final dos anos 60, em São Paulo. E temos alguns dados hoje de quanto é morar numa favela em São Paulo, né? Temos dados de 1960 em relação a quanto era, digamos, acessar uma unidade habitacional no mercado formal, embora tenha também algumas imprecisões por causa da inflação da época, mas dá para ter uma base, né? Dá para ter uma base. E a conclusão que eu cheguei é que as coisas não melhoraram muito, né? Assim, porque eu fico pensando, né? A gente andou 60 anos, né? Quase 60 anos. E se espera que as coisas melhorem, né? Se espera que as pessoas tenham um acesso maior à moradia, por exemplo, né? Se a gente pega assim, bom, quanto custa construir um apartamento, né? As tecnologias que evoluíram ao longo do tempo, né? De aumento de eficiência, de redução de custo, né? Isso deveria ter produzido uma redução, né? Ou um aumento na acessibilidade à moradia ao longo do tempo. Se a gente for pensar num imóvel como um bem de consumo, né? E eu quis mostrar isso comparando com o preço de um automóvel, né? Então, o que é interessante, né, ler assim, a história do planejamento urbano, notícias, né, de 1960, né, em relação ao automóvel, é que a política urbana já era direcionada ao automóvel, né? A política industrial brasileira era direcionada ao automóvel, uma série de benefícios para incentivar a indústria automobilística. Até hoje, né? Até hoje, eu acho que perdeu um pouco da relevância perante o país, talvez, mas até hoje isso é forte, né? E eu acho que o mais, assim, impressionante disso tudo, né, é que 60 anos atrás, 70 anos atrás, né, não só o Brasil era um país muito mais pobre, não só muito mais pobre, mas com muito mais gente pobre, né?
como o automóvel era muito mais caro, né? Então, se hoje o automóvel já é um bem difícil de adquirir para muita gente, né? Naquela época era um negócio, assim, inatingível. Era que nem comprar um jato particular. É uma coisa assim, fora da... Entendeu? Então, era como se hoje a gente estivesse definindo uma política de transporte para incentivar a construção do jato particular, para todo mundo sair voando, né, ou do helicóptero para ir voando de um prédio para o outro. É mais ou menos isso, né, de tão impressionante que é. Né? E o que aconteceu, né, nesses últimos 60, 70 anos é que, não só mediante as políticas que incentivaram isso, né, mas eu acho que também pelo fato de ser um bem de consumo, né, que mundialmente teve a sua eficiência otimizada e seu custo barateado, né, o carro se tornou muito mais acessível à população em geral do que era 60, 70 anos atrás. Né? E o carro, né, acho que diferente de um imóvel, né, pelo contrário, né, ele recebe subsídios de uso. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega o nosso carro e coloca ele na rua, né, ou estaciona ele na rua, o motorista não paga por isso. Né? Ele paga um IPVA, mas ele não paga pelo uso da rua, que são coisas diferentes. Né? Porque o carro pode ficar na garagem o ano inteiro e não vai pagar, né, vai pagar o IPVA igual a um carro que está usando a rua. Né? E do ponto de vista de um economista, né, ou de um economista urbano, espaço viário é um ativo público, né? E é um ativo escasso. Né? E, né, mais ou menos na mesma linha aí do que a gente estava falando sobre imóveis, né? A gente tem uma demanda por espaço viário que, nos últimos 50 anos, explodiu porque todo mundo pegou o seu carro e colocou gratuitamente, né, nesse espaço que é público, sem nenhum tipo de cobrança pelo uso do espaço. Né? E eu sempre, né, gosto de fazer a comparação com um sofá ou com uma geladeira. Né? Se eu colocasse um sofá numa vaga de carro na rua, provavelmente iam me criticar. Não, tira esse sofá daí, esse sofá não pode, está ocupando espaço na rua e tudo mais. Mas se eu pego o meu carro e ocupo o mesmo espaço, ou às vezes até mais espaço, é aceitável. Né? O que para mim é curioso, porque, né, se a gente for pensar no critério único, né, de ocupação do espaço, é a mesma coisa. Não. Então eu gosto da analogia do sofá para colocar mais né, uma ilustração mais palpável. Né? Mas, então, o que algumas cidades começaram a implementar? Começaram a implementar mecanismos de taxação do uso viário. Né? Economistas normalmente aceitam isso, né, automaticamente. Não, entendi. Né? Tem escassez, tem uma oferta limitada, precisa né, precisa precificar para a gente chegar a um equilíbrio. Né? Então, se chama de taxa de congestionamento ou pedágio urbano, né? As cidades têm enfrentado isso de formas diferentes, mas é uma política extremamente combatida publicamente, né? Por quê? Porque uma classe muito grande de pessoas que tem carro, que normalmente compõem, né, a elite das cidades, tem uma voz extremamente forte e poderosa, né, contrária a esse tipo de política. Anthony, vou pegar essa para introduzir o assunto. Eu peço até, tu tem que me interromper, porque eu fico divagando assim e não paro, viu? Não, tranquilo, sem problema. Eu vou pegar essa deixa para a gente voltar, que eu falei para você segurar o raciocínio, para falar sobre desigualdade. Porque, pelo que eu percebi, eu também não sou especializado no assunto, é que essa falta de planejamento urbano
quando você junta isso com a cidade que ela é projetada para carro, e carro ainda hoje em dia ser alguma coisa que é um bem que precisa de muito dinheiro para poder conseguir, você acaba excluindo cada vez mais as pessoas mais pobres da cidade, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco também sobre a desigualdade, sobre o planejamento urbano também ser uma coisa que incentiva a desigualdade. E eu acho que você pode até entrar um pouco no assunto do que o Jorge de Paula fez uma pergunta aí no chat. Ele pediu depois para você explicar rapidamente sobre aquele artigo Parem de construir casas para resolver a falta de moradia. Que eu acho que também entra um pouco nesse assunto, já que a gente está falando de desigualdade, sobre pessoas pobres sem acesso, mas enfim, vai lá. Tá. Então, o nome caos planejado, né, até vem um pouco disso, porque não é o fato de que a gente teve falta de planejamento, né? A gente teve muito planejamento nas cidades brasileiras, que, como eu falei no início, né, tentaram sobrepor, né, se sobrepor a um equilíbrio de mercado, né, e muitas vezes incentivar determinados caminhos para a cidade, como construir viadutos, incentivar automóveis, né, que levaram ao resultado que a gente tem hoje. Então, eu acho que a página, de certa forma, tenta desmistificar essa noção, né, de que, bom, nossas cidades se desenvolveram ao acaso, né, é o caos completo, né, sem nenhum tipo de regramento, né, e, na verdade, é o oposto disso, né? E eu acho que o trabalho que a gente faz é justamente tentar mostrar como estas regras, este planejamento, leva a um resultado pior e produzindo mais desigualdade do que se gostaria, ausente muitas dessas regras, né? Então, uma delas, que tentamos combater, né, com certa recorrência, é essa questão de prover espaço, né, ou prover oferta de espaço habitacional e de serviços nos centros urbanos, nas áreas demandadas, né? Isso, para mim, né, assim, isso está muito bem documentado já na área econômica, né? Porque é isso, né? Se para construir um prédio ou uma casa, né, se impõe uma série de limites, tanto de oferta máxima, né, ao que se pode fazer num determinado terreno, assim como de um padrão mínimo de qualidade, é um piso. Ele estabelece um teto e um piso, tá? É basicamente isso que as regulações fazem, né? Se tu estabelece um teto e um piso de o que se pode construir, só vai atender a camada da população, né, que tem acesso a essa fatia, né? E essa fatia, muitas vezes, vai ser cara, porque oferta e demanda, né? Todo mundo quer estar, né, perto de um determinado lugar, né? O maior custo, né, nas cidades é justamente terra, né? Por isso que passam-se os anos e os imóveis não ficam mais baratos. E as nossas leis e planos urbanos seguem motivando e, diferente do que muitos gostariam, né, cada vez mais restringindo ainda mais, né, o que se pode fazer com um determinado terreno, né? Então, a gente tem defendido isso, né, de que o planejador, na verdade, ele não deve, né, porque hoje existe uma certa mudança de chapéu no papel do planejador, né? O planejador fica muito mais tempo discutindo o que cada terreno urbano pode ou não pode fazer, se tal unidade vai contar área construída, se vai ser unidade pequena ou grande, nessa região, se vai ser casa para rico, casa para pobre, né? Se vai ser prédio alto, prédio baixo. Por incrível que pareça, né, essas decisões não são só do arquiteto, do cliente, do incorporador. A maior parte das discussões de planejamento urbano são sobre isso.
E eu acho eu acho negativo, né? Porque a única coisa, né, que justamente não tem ninguém pensando a respeito e que deveria ter, né, um foco de um planejador é o espaço público. A gente está falando aí, né, de como otimizar o uso do espaço público, qualidade das calçadas, do saneamento, da drenagem, da arborização, da passagem de fios elétricos, né? Essa parte nas nossas cidades está normalmente assim. Essa daí sim que é uma coisa meio caótica, né? Aparentemente. E a questão de regularização e urbanização de áreas irregulares, né? Que hoje no Brasil são milhões de pessoas, né? Para mim, esse assim, deveria ser o grande foco, né, de um planejador. E a definição, digamos assim, de quais vão ser as novas áreas públicas na expansão urbana, né? E essa parte o poder público também não faz. Para quem conhece, né, o processo de urbanização, normalmente, né, como é feito, é que o poder público define pouquíssimas grandes avenidas na cidade, e toda a área intermediária são glebas, né, ou grandes terrenos, que são loteados, ou seja, transformados em lotes, com desenhos urbanos de incorporadores, né? Ou seja, o espaço público está sendo criado por incorporadores privados, o que eu acho errado, né? Porque aqueles... né? Então... muito ao redor de terrenos em que o governo, por exemplo, constrói aquele programa do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Seria isso? Exatamente. Então, na verdade, o governo não constrói, o governo financia. O Minha Casa Minha Vida, o governo financia essas obras. Tá? Então, a pergunta que foi feita, né, eu escrevi um texto, né, que é: pare de construir casas para resolver o problema da moradia. Porque toda vez que eu vejo um programa habitacional, Minha Casa Minha Vida, né, eu cito ali no artigo, né, as coisas de casas 3D, né, uma casa impressa por uma máquina, né, uma casa que pode ser fabricada num lugar, transportada e colocada num outro lugar, né? Só que se a gente for ver assim a composição do déficit habitacional e aonde precisa, digamos, de mais área de moradia, né, é principalmente nos centros urbanos, né, mais próximos a empregos, que hoje em dia, mais consolidados, só conseguem ser atendidos com prédios, né? Evidentemente que construindo casas, né, também é uma forma de tentar aliviar o déficit, né? Muito embora a gente tenha tido o programa do Minha Casa Minha Vida, que construiu aí milhões de unidades habitacionais, e a gente teve um déficit habitacional que se manteve constante no Brasil, né? E isso ainda está em discussão na academia, né, e nos pesquisadores, e entre pesquisadores, mas tudo indica que a causa disso é justamente porque, né, a gente está construindo mais casas, mas não necessariamente casas ou moradias onde as pessoas realmente estão com pressão financeira, né, para acessar. Pelo contrário, né, essas áreas, como eu falei, né, têm reduzido o seu potencial construtivo ao longo das décadas. Né? Me corrija se eu estiver errado, mas pelo pouco que a gente conversou, eu acredito até que nesse caso, embora você tenha falado que o déficit habitacional tenha se mantido constante, mesmo que o governo construa mais casas, se o déficit habitacional melhorar, pode ser que a mobilidade urbana piore, porque esses programas de habitação eles ficam nos arredores da cidade, então vai ter mais gente de fora vindo na cidade e aí piora a mobilidade urbana. Sim, né, essa é uma hipótese, porque justamente, né, e na verdade essa é uma das grandes críticas em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, que é quase um consenso, né, entre, enfim, independente de posicionamento político, digamos assim, né, de que esses empreendimentos foram feitos, na sua maioria,
né, em periferias urbanas, com baixo acesso a transportes, baixo acesso a empregos, baixo acesso a serviços, né? E normalmente, a gente chama são monofuncionais, né? São grandes empreendimentos totalmente residenciais, que não tem, né, ali do lado da casa das pessoas uma barbearia, uma farmácia, né, uma padaria, né, um escritório, né? E como a gente tem visto, né, já há décadas nas cidades brasileiras, em pouco tempo a informalidade começa a agir em cima desses empreendimentos, né? E quando a gente visita, né, as periferias urbanas no Brasil, né, essa mistura de usos ocorre praticamente exclusivamente através da informalidade, né? Então as pessoas acabam, digamos assim, se sobrepondo ao planejamento, né? Já que há uma demanda, né, para outros serviços nas comunidades que não só a moradia, né? Estava mutado aqui. Eu acho que isso também se encaixa naquele conceito de zoneamento, né? Que é quando o planejamento urbano separa zonas específicas para determinados usos. E o zoneamento ele também pode ser considerado um responsável por aumentar a desigualdade ou por incentivar que a desigualdade se mantenha, pelo menos? Eu acredito que sim, né? Porque e aí o zoneamento pode ser... O zoneamento é um conceito mais geral, né? De dividir a cidade por zonas, né? E em cada zona tem uma regra, tá? Então, é um conceito mais geral, mas pode ser aplicado, né, em relação a tudo isso que a gente está falando. Por quê? Porque, digamos que uma cidade estabeleça que uma determinada zona é exclusivamente residencial, né? Ao fazer isso, né, a regra do zoneamento vai impedir o surgimento de edifícios de escritórios, ou empregos, ou serviços, né, para esse bairro, né? Ou seja, o deslocamento das pessoas daquele bairro para acessar serviços, para acessar empregos, provavelmente vai ser maior por causa desse zoneamento. E esse zoneamento também pode estar relacionado ao potencial construtivo, né, ou a intensidade de uso do solo. O que eu quero dizer com isso? Uma determinada zona da cidade pode estar lá no plano diretor, né, ou na lei de uso e ocupação do solo, que só pode construir até uma vez a área do terreno naquele terreno, né? Mas assim, o que acontece na prática é que essas regras são misturadas numa lei de zoneamento. Quem já abriu uma lei de zoneamento e uso e ocupação do solo vai ver um mapa com uma série de códigos e cores e algo assim, né? E aí cada uma dessas cores ou códigos vão levar a uma tabela de zoneamento, né? Que diz assim, nesta zona pode residencial, comercial, com tal potencial de construtivo, com blá, blá, blá. Né? Ele vai ter uma série de regras e detalhamentos de o que pode ou não pode ser construído naquela zona, né? Um economista olha isso e fica louco, né? Porque porque o espaço construído, né, não é muito diferente de outros bens no sentido que a gente conhece na economia de, assim, é quase que um tabelamento de preços, né? Uma determinação de que todo celular, agora botaram um troço novo, aí todo celular tem que vir com rádio, qualquer coisa do gênero, né? É como se fosse, não, todo celular preto tem que vir com rádio, mas todo celular branco não precisa, sabe? É uma coisa meio, é uma regra meio que, né, se eu fosse fazer um paralelo, seria isso, né? Evidentemente, né, tem regras que são bem-vindas, né? Regras de segurança de uso, né? Por exemplo, fabricar um carro, né? Puxa, né? O carro não pode explodir, né? O edifício não pode cair, né? Tem algumas regras assim que são
são elementares. Mas não tem nada a ver com isso que a gente fala, né, no mundo do urbanismo, normalmente, que tem muito mais a ver com as características físicas e de uso mais subjetivas, né, daquele bem, né, ou daquele imóvel. Inclusive, é uma conclusão que eu achei, acho que nesse texto também dos benefícios, acho que benefício da caminhabilidade ou do zoneamento, não me lembro, mas uma coisa que eu achei bastante interessante é que essas regras de zoneamento, essas legislações, elas impedem que as redes informais surjam, né? E as redes informais são muito importantes, principalmente para as classes mais baixas, né? Porque as redes informais a gente pode ter aí como 99, como Uber, que são serviços que atendem as pessoas que não possuem carro, por exemplo. E numa cidade que não tem mobilidade de bicicleta, de ônibus, as pessoas ficam com acesso ao centro, ao emprego prejudicado, né? Se puder falar um pouco mais também. Claro, porque para mim, né, a informalidade, né, é uma sinalização de demanda não atendida, né? Por mais que a gente possa criticá-la, né, ela está sinalizando algo. Né? As pessoas querem um determinado serviço ou bem, não estão conseguindo acesso àquilo de uma forma acessível, adequada, e estão resultando a informalidade, né, para conseguir aquilo. Então, né, as favelas são resultado disso, né? Muitos urbanistas têm assim uma visão às vezes utópica em relação à cidade, né? Todos têm que ter uma moradia digna, né? E toda nova unidade construída formalmente na cidade tem que ser perfeita, né? Tem que ter um mínimo de área construída, tem que ser um prédio assim assado e tal. E se ficar muito grande o prédio também vai ficar feio, então a gente não quer um prédio muito grande, né? E aí, né, bom, não vai ter para todo mundo, né? Porque inventou esse monte de condicionantes para se ofertar moradia, as pessoas resultam à informalidade, né? No transporte é a mesma coisa, né? O que são as vans, ou os peroeiros, né? São pessoas buscando um transporte mais direto, né, mais ponto a ponto, porque normalmente pessoas que moram longe dos centros urbanos têm que pegar 2, 3 ônibus, caminhar 1,5 km até a parada de ônibus, né? É uma jornada até chegar no trabalho. E, bom, se combinou ali, talvez, numa comunidade, que alguém vai pegar lá uma van ou uma Kombi, vai passar na casa de algumas pessoas e vai levar até o centro diretamente, né? Isso é proibido. Esse serviço de transporte é um crime nas cidades brasileiras, né? E esse também é um tópico que a gente tenta abordar bastante no Caos Planejado, né? Porque a proibição desse meio de transporte é motivada principalmente pelas empresas concessionárias de transporte público, que falam que se a gente liberar essas vans, vamos perder demanda nos ônibus e vamos tornar o serviço insustentável, né? Ou seja, só tem que ser obrigada a usar ônibus, né? Ou não. E eu sempre digo o seguinte, esse debate, para mim, né, ele é bastante condenável, eu diria, porque o carro também é uma alternativa. A moto também é uma alternativa, né? E os passageiros que essas empresas de ônibus vêm perdendo ao longo das últimas décadas são para o carro e para a moto, né? Só que então, peraí. Então, se a pessoa ou tiver muito dinheiro e puder comprar um carro, ou tiver menos aversão a risco, né, com sua segurança física e quiser comprar uma moto, ela pode tirar demanda do ônibus, né? Agora, se ela quiser um serviço diferente, não digo nem melhor ou pior, é diferente, né? Se ela quiser um serviço diferente, né, num veículo de menor capacidade, não, isso é um crime, né, isso não pode,
Então, eu acho um grande absurdo, né? E para mim, esses serviços deveriam ser regulamentados, regularizados, né? Registrados, fiscalizados, né? E a gente tem vários artigos cobrindo esse tema no Caos Planejado. E os indicadores mostram isso, né? Assim, a gente tem pouco dado sobre o mundo informal, mas quando tem, eu acho muito interessante, né? Então, a Redes da Maré, a Maré é um conjunto de favelas no Rio de Janeiro, tem essa ONG muito interessante que auxilia, né, e coordena, ajuda a coordenar esse conjunto de favelas. Tem um centro de pesquisa de dados, e eles fizeram uma pesquisa de mobilidade em relação aos padrões de deslocamento dos moradores da Maré. E um número, assim, muito significativo de viagens desses moradores, tipo, 25%, é um número bem alto de viagens, tem que ver lá o dado certinho, é feito pelas vans do Rio de Janeiro, né? Que, se a gente for ver na cidade como um todo, é uma operação muito pequena e representa um número muito pequeno de viagens na cidade como um todo, né? Mas daí a gente vai ver, para aquela comunidade, como aquilo é importante, né? Como aquilo é indispensável, praticamente, né? Para o transporte daquelas pessoas. Então, é muito fácil condenar, não, e inventar histórias, né? Não, isso é máfia, isso é, ou qualquer coisa do tipo. Se é, né? Bom, né? Eu nunca vi, eu não entendo por que um veículo de capacidade de 15 pessoas é máfia, né? É máfia. Tu é dono de um veículo desse, é máfia. Então, na visão do economista, a gente entra aí já com teoria dos jogos não cooperativos, né? As forças de monopólio. Mas, enfim, é um ponto realmente interessante que a gente deve ter discutido. Só para finalizar, que já deu 6 horas já, eu sei que você tem outros compromissos para te liberar. Só, por enquanto, eu vou fazer o seguinte. Se alguém da live tiver pergunta, se alguém que estiver assistindo tiver pergunta, bota aí no chat, que enquanto isso, eu vou pedir para você, Anthony, indicar para a gente alguns textos, algum vídeo, algum documentário, algum filme que você acha interessante. Pode ser na visão mais de arquiteto, mais de urbanista, pode pegar um pouco de economia também, enfim. Se você acredita que seja relevante para o assunto, você pode indicar para a gente, que a gente vai anotar e passar de novo depois. Tá. Tem 2 textos que eu escrevi no Caos Planejado com essas indicações. Eu vou tentar procurar aqui. Um deles é 6 livros sobre cidades. E outros são, se não me engano, 5 séries, né? 6 séries para amar cidades. Eu vou postar aqui. Que talvez seja, né, uma fonte interessante aí de recursos adicionais, além, evidentemente, do nosso site. Também tem o podcast, né, para quem se interessa no assunto. Inclusive, tem 2 episódios sobre economia urbana, né, com economistas urbanos. Tem o podcast que você fez em participação com o Pedro Fernando Neri, do Economista também, né? Que eu já assisti, achei ótimo, excelente. A gente aqui costuma acompanhar bastante o Economista, que é mais do nosso lado, mas a gente sempre gosta de ver essas coisas que são a economia conversando com outras ciências, como eu já falei, né? E tem algum livro específico que você acha interessante que a gente possa ler? Eu vi de uma entrevista que você postou com o Edward Glaeser, que é um economista que escreve bastante sobre isso também, né? Eu acho que esse livro, acho que seria um livro muito bom, assim, bem escrito para o público geral, por um economista, né, com uma linguagem acessível e muito prazeroso de ler, né? E é um economista que não só conseguiu escrever um livro muito bom, que virou um best-seller, como ele tem uma relevância acadêmica muito forte na área de economia urbana, né, o Edward Glaeser. Então, o livro dele se chama O Triunfo da Cidade. Eu acho que está esgotado na editora, então talvez tenha que comprar aí por estante virtual, alguma coisa assim. Um Kindle já. Ou a versão em inglês, né, pela Amazon, que é Triumph of the City.
mas é um dos livros que está justamente neste link que eu encaminhei para vocês. Certo. Anthony, pelo que eu vi aqui no chat, ninguém fez mais alguma pergunta, então já vou te liberar já, porque eu sei que você tem outro compromisso, bastante ocupado. Só de novo agradecer imensamente, o Café fica muito feliz por você ter participado por essa live. Eu acho que foi um papo bem bacana, mais contraído, como a gente havia comentado, e para o pessoal que não tem tanto conhecimento do tema, eu acho que conseguiu pegar bem alguns conceitos básicos e algumas ideias mais gerais da importância do planejamento urbano. Se você quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu que agradeço, né? Eu acho essa ponte entre urbanismo e economia muito subestimada, subvalorizada, né? Precisamos de mais economistas no debate sobre cidades, né? E quem tiver interesse nessa área, quiser mais referências, mais livros, mais contatos, pode entrar em contato comigo. Quem tiver mais perguntas, pode mandar, que eu sou um cara bem acessível. Então, acho que fiquem bem à vontade de entrar em contato. E, enfim, peço desculpa a qualquer coisa, eu acabo, enfim, me perdendo um pouco nesses assuntos. Às vezes falo demais. Então, peço desculpa se monopolizei o tempo aí e não consegui responder algumas questões de vocês. Nada, tranquilo. A gente agradece mesmo. E então, tenha uma boa noite, uma boa semana e muito obrigado pela disponibilidade, pela ajuda em conversar com a gente. Tá bom? Igualmente, boa noite, boa semana. Obrigado.